Qual a importância do autoconhecimento para que a gente possa viver melhor? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, então não sai daí. Simplicidade já está no ar. No programa de hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e sobre a importância de conhecermos a nossa identidade, para que a gente possa viver melhor. Para falar sobre isso, eu tenho aqui um convidado que tem experiência no assunto, não só porque ele busca isso para a sua vida, mas também porque ele busca capacitar as pessoas a entenderem melhor sobre esse assunto. A gente vai conhecer o convidado de hoje, que é César Borges. Seria meu primo? Borges? Quem sabe, é verdade. A gente sempre se encontra, né? Entre os treinamentos, enfim, nos lugares onde tu ministra o treinamento, inclusive lá na City, ele me chama de prima. Então, por isso que eu estou falando aqui, né? Temos o mesmo sobrenome. Olha só, César, essa coisa do autoconhecimento, né? Da identidade, de tu buscares isso e multiplicar isso na vida das pessoas. Isso começou na tua vida quando? Olha, sabe que essa é uma boa pergunta. Tem coisas que acontecem na vida da gente que quando nós nos perguntamos como é que eu cheguei até aqui, como é que eu eduquei meus filhos, por quais razões isso que está acontecendo, né, está acontecendo. E tem algumas perguntas que, olha, não que elas não tenham resposta, mas a gente demoraria mais para buscar. Eu não sei, eu desde muito pequeno, eu estudei num colégio interno no Rio Grande do Sul. Então, na época, minha mãe, ela não podia, não tinha uma estrutura assim para me pagar uma empregada, enfim. Então eu estudava no colégio interno, assim, 24 horas. Eu dormia na escola. E eu penso que eu fui me moldando, sabe? Essa necessidade de relacionamento. Era um grupo mediano de pessoas, tinham líderes, a gente estudava, trabalhava. E se agora você me fez fazer uma viagem, assim, então quem sabe foi desde lá que eu procurei começar a entender como eu deveria me relacionar com as pessoas. E, bom, tu falaste que isso aconteceu no Rio Grande do Sul, tu és natural do Rio Grande do Sul, né? Mas mora há muito tempo aqui em Santa Catarina. Morou em Braço do Norte, agora Laguna, é isso? Nós temos escritório em Florianópolis e atualmente nós estamos morando em Laguna. Né? Porque esse trecho assim fica mais fácil, a gente trabalha muito com o sul, né? Então, hoje tu trabalha com treinamentos, capacitação, buscando auxiliar as pessoas a se encontrarem a sua identidade, a terem autoconhecimento, promovendo isso, né, entre as pessoas. Tu acredita que essa tua busca pessoal te direcionou para esse caminho também? Por que isso aconteceu? Tem alguns caminhar que nós começamos a trilhar, assim, alguns passos, alguns caminhos, que às vezes a gente não sabe para onde nos vai levar, né? E eu comecei na faculdade a ter algumas atividades de liderança, fui eleito líder estudantil, líder sempre de classe. Levantou a bandeira. Eu sempre conquistei essa identidade, né? Porque não é uma autovotação que se faz, mas assim os colegas que fazem, enfim, por alguma razão, assim. Então eu comecei a entender e as pessoas começaram a me dizer, olha, você podia fazer tal coisa, você podia, faz uma mensagem para nós, numa formatura, e eu comecei a gostar disso. E com o passar do tempo eu também entendi que eu precisava me aprimorar. E aí há 20 anos eu fiz um processo que trabalha o elevar da minha confiança pessoal, né?
trabalhar minha comunicação, meu controle emocional. E aí eu fui me aprimorando. E aí eu fui dando palestras pelo Brasil afora. Eu digo que eu conheci muito mais do Rio Grande do Sul depois que eu saí dele do que quando eu estava lá. Porque daí veio a maturidade, veio a fase adulta, enfim. E aí eu construí esse espaço, assim. E uma vez, um trainer desse processo que eu vivenciei, ele me viu e percebeu que eu tinha algumas aptidões de relacionamento. E aí ele me convidou para entrar dentro desse processo. E a partir daí eu consegui entrar na vida de muitas pessoas. Então, como tu disseste, né, já uma trajetória aí e envolvendo a identidade de outras pessoas, o autoconhecimento, buscando, né, essa questão da autoconfiança. Como que tu te sente, assim, com essa experiência? Olha, eu costumo dizer que nos últimos 5 anos eu evoluí mais do que os 45. Porque muita coisa tem acontecido na minha vida, assim, eu costumo dizer que a minha vida, eu estou assim numa plenitude incrível. Vive o teu melhor momento. O meu melhor momento, meu melhor momento. Porque eu tenho buscado, e eu digo que existe uma probabilidade muito grande, 99% de possibilidade de nós estarmos do mesmo jeito e no mesmo lugar daqui a 10 anos. Do mesmo jeito, continuando a vidinha que a gente tem, no mesmo lugar, no mesmo ciclo de amizades, no mesmo bairro. Existe essa possibilidade, 99%. Existe nesse 1% 2 possibilidades para neutralizar isso. Uma delas é cuidar com o grupo de relacionamentos. E eu procurei já há muito tempo entender isso, o tipo de pessoa que eu escolho para conviver, né? O Facebook já nos dá essa liberdade, escolher quem é que tu deseja que seja teu amigo, que veja as tuas publicações, que tenha uma relação com aquilo que você está vivendo. E na vida também uma das razões para nós não estarmos daqui a 10 anos do mesmo jeito, no mesmo lugar, cuidado com os relacionamentos. E quando eu falo cuidado com os relacionamentos, construir um grupo de relacionamentos de pessoas para cima, pessoas evoluídas, pessoas empreendedoras, pessoas positivas, pessoas que desejam crescer. Isso é intencional, então? Intencionalmente. Deve ser intencional. Deve ser intencional. O outro motivo, que está nesse 1%, é procurar se conhecer. Vamos continuar no segundo bloco? Não. O primeiro já foi. Mas tem mais coisa para falar que eu sei, né? Que a gente já tem conversado aí há um tempo e com certeza tem mais coisa para acrescentar na vida de quem está nos ouvindo. Então, não sai daí. Simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, conversando com César Borges. Eu gosto desse sobrenome, hein? É forte? É forte. É o sobrenome do teu esposo, né? É, do meu esposo, É um sobrenome forte. César, a gente estava falando aí sobre... Começamos a falar um pouquinho da tua experiência, né? E dessa jornada aí pelo autoconhecimento, né? A importância de se autoconhecer, de conhecer... Isso inclui conhecer tanto pontos negativos como pontos positivos? É isso?
Como que foi a tua experiência nesse sentido, assim? Olha, existe um mundo que nós vemos. E isso está no nosso consciente. É tudo que a gente consegue ver. Então a gente consegue ver a pessoa que a gente não gosta, a gente consegue ver a pessoa que a gente gosta, a gente consegue ver o lado bom das pessoas, o lado ruim das pessoas. Ok, mas como está no nosso consciente, nós tomamos decisões em escolher as pessoas que a gente vai conviver, escolher as pessoas que a gente vai se relacionar, escolher as pessoas com quem a gente vai negociar. Isso está no inconsciente e está tudo bem. Então eu vivi por esses 20 anos buscando entender as razões pelas quais as pessoas fazem o que elas fazem. E aí tudo bem, a gente consegue trabalhar isso, né? Na gestão, seja organizacional, seja pessoal, como cuidar para não reagir em alguma dificuldade de relacionamento, porque o convívio ele traz os dois lados, os lados positivos e os negativos. Isso é inevitável, né? Ok. Melhor relacionamento que tu tiveres na face da Terra vai acontecer isso, né? Ok, e aí tem um lado consciente que a gente sabe lidar com isso. Ah, hoje ele está nervoso, então hoje eu não vou falar sobre aquele assunto com ele, né? Ah, hoje ela está um pouco, sabe, o temperamento dela está hoje difícil, então eu não vou tratar desse assunto. Então conscientemente a gente tem, né? Agora tem algo que nós não sabemos. Nós não sabemos de onde vêm as reações das pessoas, porque isso está no inconsciente. Por que elas reagem de determinada maneira quando acontece uma situação? Exatamente, está no nós não acessamos o inconsciente, nós só conseguimos acessar o consciente. E o inconsciente é de onde vêm todos os nossos vícios emocionais, porque nós somos uma soma genética dos nossos pais. Então eu trago comigo, desde o meu nascer, a escolha da pessoa que eu fiz para nascer, eu trago alguns vícios emocionais. Então tem horas que eu tenho uma raiva contida. Mas não sabe por quê. Mas não sabe por quê. Então eu reajo quando alguma coisa que não está no meu agrado acontece, eu reajo. Mas por que tem umas pessoas que são muito mais explosivas do que outras? Por que tem umas pessoas que são mais negativas do que outras? E por que tem pessoas que têm a mesma formação familiar, são oriundas dos mesmos pais, são mas irmãos, umas conviveram têm juntos? mais sucesso e outras não? Umas sabem lidar melhor com dinheiro e outras não. Então, tirando a mesma linha familiar, então, são diferentes, né? Agora... Por que, afinal? Por que aquela colega tua de faculdade que teve as mesmas escolhas, mesmas ferramentas, deu mais certo para você e não deu certo para ela? Tudo isso está no inconsciente. Nós não acessamos de onde vem o nosso medo, de onde vem a nossa raiva, de onde vem a explosão, de onde vem a alegria, de onde vem a motivação para acordar todo dia, para trabalhar, para viver, de onde vem o negativo, de onde vem o positivo, de onde vem a alegria. Nós não sabemos. Nós tomamos consciência por razões naturais da vida. Mas quando nós tomamos consciência disso que está lá no inconsciente, então começa a fazer mais sentido e eu te aceito melhor como você é. Eu te compreendo melhor. E quando eu te compreendo, a minha vida fica mais feliz. Um desses programas que tu desenvolve busca isso, né? Busca trazer mais as claras, assim, para quem está participando, essas questões do inconsciente. É isso? Para que possa fazer melhor essa gestão, é isso? Porque como nós não temos acesso ao inconsciente, de como nós fomos formados, nós não tomamos consciência. Então nós temos um programa chamado Enneagrama. O Enneagrama, ele é uma ferramenta que ele te leva para o inconsciente. É como se você tivesse que buscar a razão pela qual, onde está o segredo de onde você veio. Está lá no fundo do mar. Só que para você conseguir mergulhar lá no fundo do mar, uma profundidade grandiosa, você precisa de equipamento. Você precisa de uma roupa adequada, oxigênio suficiente para você fazer essa viagem. E o Enneagrama é esses equipamentos. São técnicas?
que te ajudam a acessar essas informações? É autoconhecimento. Eu digo que vai muito além de técnicas, né? As técnicas nós trabalhamos mais no consciente. É um aprofundamento do teu ser. O Enneagrama, ele é onde é o encontro marcado da Elke com a Elke que você não conhece. Interessante. E ela é a nossa essência. E nós vivemos num mundo que nós somos moldados. A sociedade me deseja que eu seja uma mulher educada para mim frequentar o meu ciclo de amizades. Há um homem retilíneo que respeita, que para na faixa de pedestre. A sociedade exige isso. Então nós vamos nos moldando, esquecendo de quem nós somos. Então o Enneagrama é um processo que te leva no inconsciente para entender por que eu sou assim. E quando eu me conheço, eu entendo e eu tenho esse conhecimento, eu sei como trabalhar de acordo com o que eu quero. Porque às vezes está tudo bem, né? Mas na hora que eu reajo, eu posso me conter. E também te conheço melhor, eu conheço as outras pessoas. Então nesse processo para os relacionamentos é fantástico, é formidável, porque a gente torna muito mais leve a convivência. E para os negócios também. Deixa eu interromper. Ai, que coisa chata isso, interromper, né? Nada, tá tudo bem. Raciocínio. Tá tudo certo. Mas a gente tem o terceiro bloco ainda. Eu tenho aqui algumas perguntas ainda que eu quero reservar para o terceiro bloco. Então, o intervalo é rapidinho, mas a gente volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com Simplicidade de hoje, conversando com César Borges. A gente está falando aqui nos dois primeiros blocos sobre praticamente uma viagem interior, né? Que, aliás, muitas pessoas ignoram, né, César? Verdade. E acabam vivendo uma vida limitada por conta disso. Deixa eu te perguntar, claro que não é teoria, é muito prático isso que tu estás falando, tu falaste do Enneagrama, que é algo que tu vivesse, né? Tu exercitasse isso. Tem alguma história assim interessante, algum exemplo que tu possa contar que tu vivesse e por conta de ter experimentado isso, assim, aconteceu aquele estalo, assim, opa, estou me conhecendo melhor. Aconteceu isso contigo? Ah, aconteceu. Tudo que a gente traz para os nossos clientes, nós vivemos. Primeiro tem que viver, né? Tem que viver. E quando faz bem para a gente gosta que faz bem para as pessoas. É por isso que a nossa também organização, a Dale Carnegie, está há mais de 107 anos no mundo. Porque é algo vivencial, acontece. E o Enneagrama, a gente foi viver essa experiência do Enneagrama por uma razão muito simples. O homem de maior sucesso da nossa franquia aplica Enneagrama para todos os seus colaboradores. E ele consegue transferir um adolescente, um jovem lá do Rio Grande do Sul para largar a vida dele de lá e gerenciar um negócio lá em Natal. E eu ficava me perguntando, como é que ele consegue isso? Isso voluntariamente, óbvio. Isso, voluntariamente, porque se não há essa voluntariedade, não há resultado. A gente começou a entender por que ele tem tanto sucesso. E uma das razões é porque ele aplica o Enneagrama, ele conhece as pessoas, né?
E aí eu digo, poxa, se ele faz isso, eu vou atrás disso. E aí a gente, olha, foi fantástico. E a gente então comprou a franquia do Enneagrama para nossa região. Então vamos trazer para as pessoas que lá nos cercam. E eu e minha esposa, a gente se dá muito bem. E o Enneagrama são 9 pontos da personalidade. Nós somos um dele. Não tenho 10. Não tem ninguém 10. É de 1 a 9. Enéas é pontos e gramos no grego Enéas é 9 e gramos é ponto. Então são os 9 pontos. Nós somos um. Eu sou tipo 3. A minha esposa é tipo 2. O que é o tipo 3? Aí é que tá. Não pode contar? Eu sei quem realmente ela é e ela sabe quem eu realmente sou. E um certo dia, e agora isso acontece muito na vida real. A gente estava para sair, eram 4 horas da manhã, eu gosto de citar esse exemplo, porque fez todo sentido. Eu entro no quarto do apartamento, o quarto do meio, mas eu fui pegar alguma coisa, então eu não precisei acender a luz. E ela foi para a suíte. Na hora que ela sai da suíte, eu saio do quarto do meio, a gente se encontra, 4 horas da manhã no prédio, e ela dá um grito estrondoso, assim, sabe? Grito de mulher. Não, nem desconfio, não, imagina. E aí eu olho para ela assustado e digo para ela, que isso? Por que é isso? Para quê? Vai sair alguém aqui do quarto além de mim? E ela, emocionalmente abalada, ela ignora aquele meu corte que eu faço nessa emoção dela. E quando ela rejeita esse meu corte, porque para ela isso é uma reação natural, ela se assustou. E eu, com receio de acordar a vizinhança, do que eles vão pensar, eu bloqueei ela. Ok, a partir dali nós entramos para o elevador e nós estávamos indo para Blumenau e olha, até Blumenau a viagem não foi positiva. E é o que acontece muitas vezes nos relacionamentos, as pessoas ficam daí emburradinhas, não conversam, as coisas não fluem. Depois do Enneagrama, se a cena acontecesse novamente, as ações seriam diferentes, não seriam reações. Eu entenderia, compreenderia melhor porque eu sei por que ela fez isso. E ela também da mesma forma me entenderia. Nós entraríamos pelo elevador e entraríamos nos beijando e íamos de mão dada até Blumenau, tudo bem. O que eu quero dizer é, quando a gente se conhece, a gente não somente entende as razões pelas quais nós reagimos, e quando também a gente conhece a outra pessoa, fica mais fácil, fica mais leve, a vida torna mais plena e tudo faz mais sentido. Na prática, tu entenderia por que ela deu um grito e ela entenderia por que tu estava sendo mais racional. Exatamente. Ah, vai acordar a vizinhança, calma. Exatamente. E é isso que muitas vezes é um pequeno desacordo ali na comunicação, na maneira de compreender, na forma de compreender o outro. Exatamente. Que gera os problemas, é isso? Gera os conflitos, gera as rejeições. E vamos levar isso então para o sistema organizacional, uma sociedade, sabe? Uma empresa, né? Uma empresa. O sócio está inquieto, incomodado com a atitude do outro sócio. Mas ele não fala por receio de gerar conflitos e ele vai guardando. E nos relacionamentos também é assim. Quantas pessoas convivem por não desejar romper o relacionamento pelos filhos, e as pessoas vão vivendo uma vida que não é delas. E às vezes até conversa, né, César? Também. Até conversa, mas a própria conversa com expectativas diferentes e assim, a discordância por conta disso, né? Então esse entendimento começa pela gente. Se eu não me conheço, né? Como é que eu desejo que o outro mude? Se eu mesmo não entendo as minhas reações. Porque é fato, isso são heranças e vícios emocionais que nós vamos levar, nós somos assim. Então entender vai facilitar. A ideia é fazer a gestão disso. Exatamente. Gerenciar nossas emoções. Porque que às vezes as pessoas montam um negócio, falem, montam outro negócio, tornam a falir, montam um negócio, não dá certo. Aí as pessoas ficam terceirizando a culpa assim, é o ponto. Né? Tá certo. Bom, o programa acabou,
é rapidinho mesmo, né? Porque o conteúdo, quando é bom, a gente acaba... Indo rápido. Passa rápido, né? Mas eu quero te agradecer, César, porque eu sei que daqui a pouco tens um treinamento também, né? Um módulo do treinamento. E quero te agradecer pela disponibilidade, quero te agradecer mesmo, de coração. Obrigado a você, uma oportunidade bastante importante para a gente dividir um pouquinho para as pessoas. Enneagrama acontece agora, né? O Enneagrama acontece agora, dia 19, 20 e 21, lá na CIT. Lá na CIT. E para poder contribuir com as pessoas, para que elas possam ser mais flexíveis, procurar se compreender mais. E viver mais leve. Para viver mais leve, né? É isso a aí. vida é tão boa e tão fácil, nós é que a tornamos difícil. Tá bom, muito obrigada mais Obrigado uma a vez, você. tá? Eu agradeço também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esqueça de seguir Simplicidade nas redes sociais e também compartilhar por aí. Até a próxima história.